Quero dar início junto com você a este nosso curso, onde nós queremos conhecer para amar verdadeiramente Maria, a Mãe de Deus. E nesse primeiro momento que nós estamos juntos, eu quero falar sobre o porquê nós devemos ser devotos de Maria. Quero tocar nesse tema justamente para que a gente aqui entenda que a devoção a Maria não é uma superstição, que a devoção a Maria não é algo humano, que a devoção a Maria é, acima de tudo, um meio eficaz que Deus nos deixou para nos unirmos mais a Ele. Maria é, na verdade, um instrumento que Deus coloca à nossa disposição para nos ajudar nesta caminhada de fé. Deus poderia então ter criado Jesus do nada. Jesus ter aparecido lá já com 30 anos para iniciar sua vida pública. No entanto, Deus não quis que fosse assim. Deus quis contar com o sim de uma mulher, para que a partir do sim desta mulher a salvação entrasse no mundo. E a gente pode entender que isso está dentro do projeto e da justiça de Deus. Por que Deus escolheu Maria? Para que Maria fosse justamente a nova Eva. Lá, no jardim, Eva ouviu a traição, ouviu a tentação da serpente. E pelo sim de Eva à serpente, o homem disse o não a Deus. Agora, Deus quis que pelo sim de uma mulher também a nossa salvação entrasse no mundo. Deus quis, Deus desejou. Deus desejou que Maria fosse a mãe de Jesus. E Deus quis também que esta maternidade de Maria viesse e chegasse até nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo. Por quê? Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Jesus é 100% Deus, que abraçou a nossa humanidade. Na cruz, Jesus ali, nas suas últimas palavras, tem um livro que chama A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, que fala assim que Jesus Cristo, entre asfixias, ou seja, Jesus Cristo ele teve que se apoiar ali na cruz, fazer força para poder pronunciar essas palavras e dizer a João, o discípulo amado que estava ali aos pés da cruz, eis aí a tua mãe. E dizer a Maria, eis aí o teu filho. Neste momento, gente, João representava toda a igreja. E Jesus entrega ali, então, Maria como mãe da igreja. Dentre os 12 apóstolos que foram ali escolhidos para Jesus para ser o alicerce, para ser o fundamento da sua igreja, estava apenas João ali. Se os 12 tivessem, Jesus teria falado isso para os 12, teria entregado Maria como mãe dos 12, porque neste momento Jesus está entregando Maria como mãe da igreja, como nossa mãe. Um dos títulos de Maria é justamente a rainha dos apóstolos, porque Maria, depois da morte de Jesus, ela ficou com os apóstolos, ela cuidou dos apóstolos. Quando a gente vê, por exemplo, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, a Sagrada Escritura vai nos dizer que estavam ali na sala, fechado numa sala, Maria e os discípulos de Jesus. Então Maria acompanha os apóstolos, Maria é a rainha dos apóstolos, porque ela recebeu de Jesus esse mandato de ser a mãe da igreja. João representava toda a igreja, João me representava, João te representava. Então aqui, gente, está bem claro isso aqui, isso precisa ficar bem claro. Deus quis que Maria fosse a mãe de Jesus, que gerasse o Cristo. Mas Deus não quis que esta geração, que esta missão de Maria ficasse apenas com Jesus. Deus quis que essa missão continuasse na sua igreja também. Então agora Maria, ela tem a missão de gerar o Cristo em nós. Ela tem a missão de exercer para com a igreja o que ela exerceu com Jesus. Maria foi mãe de Jesus e agora é mãe da igreja. Então nós precisamos entender isso para saber que a devoção a Maria, então, ela parte do próprio Deus, é um desejo de Deus. O Papa Bento XVI, ele exalta assim a pedagogia de Deus a colocar Maria como mãe. Por quê? O Papa Bento XVI explica assim: às vezes, a figura de Deus que criou todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso, às vezes essa figura ela é muito pesada.
Então, por exemplo, às vezes nós estamos presos num pecado, a gente está numa vida errada, a gente olha Deus e Deus está muito distante. Então Deus criou Maria como um caminho, porque Maria traz a figura da mãe. E o filho, quando está ali numa encrenca, quando precisa de alguma coisa especial do pai, a quem que o filho recorre? Recorre à mãe. Então o Papa Bento XVI fala justamente isso, que Deus deixou Maria para que ela fosse assim, um caminho alternativo, suave, para que as pessoas chegassem até Deus. E muitos são os relatos de pecadores que tinham vergonha de Deus, mas que foram a Maria e depois Maria os levou até Deus. Maria então é este caminho que nos conduz até Deus. Por quê? Dizer que Maria, por exemplo, algumas pessoas falam, né? Ah, não, Maria, esse negócio de Maria é uma idolatria. Sabe o que é idolatria? É você pegar e colocar esta pessoa, essa coisa no lugar de Deus. Agora, Maria, ela não quer tomar o lugar de Deus. Maria, ela aponta para Deus, ela nos leva até Deus. Nós vamos a Maria e Maria nos leva até Deus. Por exemplo, se a gente for pegar as Sagradas Escrituras aqui, a gente vai ver que Maria dá uma ordem. Em toda a Bíblia, em toda palavra que Maria disse, existe uma ordem, está lá em João capítulo 2. E essa ordem é justamente: fazei tudo que ele vos disser. Maria aponta para o Cristo, Maria leva para o Cristo. Isso não é idolatria, porque nós vamos a Maria e ela nos conduz a Jesus. É um caminho favorável para que nós possamos chegar até Jesus. É isso que é a devoção a Maria. É por isso que nós podemos e precisamos ser devotos de Maria, porque nela nós temos um caminho seguro. Um caminho seguro que vai nos levar até Deus. Ela gera o Cristo em nós. Ela recebeu de Jesus a missão de ser a nossa mãe e agora nós devemos recorrer ao auxílio dessa mãe bondosa que é a Virgem Maria. Por exemplo, em todas as aparições de Maria, né, para quem fala aí, tem que falar que isso é uma idolatria, em todas as aparições de Maria, em todas as revelações, é construída ali uma igreja. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, que está aqui do meu lado. Nossa Senhora de Fátima aparece aos 3 pastorinhos. Lúcia, Francisco e Jacinta. E ela vai ensinar o que esses 3 pastorinhos? A rezar o terço. E o que é o terço? O terço é a meditação dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente rezar o terço da maneira correta, nós precisamos fazer, por exemplo, que as Ave-Marias, aqui no momento que a gente reza o terço, as Ave-Marias são como que uma música de fundo que nos ajudam a meditar o mistério. E o que é o mistério? O mistério é sempre um mistério ligado à vida, paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que Maria pede às 3 crianças, rezem o terço, para que elas meditem, para que elas pensem na vida de Jesus, para que elas se aproximem de Jesus. Então, gente, é uma loucura a gente falar que isso é uma idolatria. A gente pegar, por exemplo, falar lá a passagem do Antigo Testamento, onde você construía um Deus e construía uma imagem de um Deus e adorava aquela imagem como ídolo. Não, a imagem está aqui para nos recordar que Deus quis nos dar uma mãe e que essa mãe é a Virgem Santíssima, que cuida de nós, que intercede por nós. Ao longo desse curso a gente vai ver assim bem profundamente a questão da intercessão de Maria e todos os detalhes da devoção. Mas a gente precisa saber, por exemplo, que a missão de Maria está lá também no Evangelho de São João, no capítulo 2, nas bodas de Caná. Maria está ali atenta e leva as necessidades até Jesus. É uma mãe que cuida, é uma mãe que aponta para o Cristo. Não existe na Sagrada Escritura uma passagem que Maria requer alguma coisa para si. Pelo contrário, ela é sempre portadora do Cristo. Basta a gente ver, por exemplo, na visitação de Maria, sua prima Isabel. Maria chegou e levou a graça de Deus. Levou a força do Espírito Santo que estava ali em Jesus, que estava no seu ventre até Isabel.
Não é a presença de Maria que fez brotar alegria em Isabel. É a presença de Jesus que estava em Maria. Então sempre Maria nos traz Jesus. Nas aparições nos pede para rezar o terço. E sempre vai pedir, ou vai acontecer ali, que a partir daquela aparição surge um santuário, surge uma igreja. Ela pede, por exemplo, em Fátima, em Guadalupe, para construir uma igreja. Construir ali um templo. E no meio da igreja, o que acontece no meio de toda a igreja? A consagração do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A presentificação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo lugar onde se tem devoção a Maria, tem ali uma igreja, onde a Santíssima Eucaristia é consagrada e adorada. Então aqui a gente precisa ter isso em mente. É desejo de Deus que nós fôssemos a Maria. E ela não quer nada para si, ela aponta para o Cristo, ela leva o Cristo, ela tem a missão de gerar o Cristo em nós. Esta é a missão de Maria. Mas aí, deixa eu pôr o terço aqui nela de novo. Eu acho que fica muito bonito esse tercinho aqui. Mas aí, tem algumas pessoas que vai lá pegar a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e vai dizer assim, né, que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. E aí pergunta, tá vendo? É o único mediador, é o único mediador. Exatamente. Mas aonde que a humanidade de Cristo existe hoje? É na igreja. A igreja, ela é a continuação da humanidade de Cristo. Jesus, ele veio, pregou, ensinou e deixou a sua igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, vai falar claramente, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros. Então Jesus Cristo, homem, não morreu e acabou a história da humanidade de Cristo ali com a morte de Jesus. Não, Jesus Cristo, homem, está vivo, presente, atuante na igreja. A igreja é a continuação da humanidade de Cristo. E aí Cristo vai agir pelos sacramentos, por seus ministros ordenados. Cristo vai agir através da intercessão dos santos. Tudo isso é ação desta humanidade de Cristo. Os santos, a Virgem Maria, elas são um instrumento que estão ligados à humanidade de Cristo. Cristo quis assim, para que através do seu corpo místico, que é a igreja, ele continuasse derramando as bênçãos e as graças sobre nós. Então, nós não estamos contradizendo 1 Timóteo 2 quando recorremos à intercessão de Maria, porque Maria está neste corpo que é a igreja, a humanidade de Cristo. É como que Cristo é esta ponte, é o único mediador, mas Maria é justamente um instrumento ligado a esta ponte, a este corpo. Então por isso nós podemos recorrer a Maria. E aí continua, através de Maria, a humanidade de Cristo agindo em nós. Deus, ele usa propriamente este meio, a humanidade de Cristo. Esse é Cristo é o nosso Salvador. Cristo feito homem. E Cristo feito homem está na igreja. Ah, mas aonde saiu essa conversa? Vamos ver assim, um episódio que mostra concretamente que Cristo vive nos membros da igreja. Na conversão de São Paulo, que está lá em Atos dos Apóstolos, Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, né? Até tem, na tradição a gente fala que Paulo caiu do cavalo. Então, nesse encontro de Paulo com Jesus, Cristo aparece para São Paulo, está no livro do Atos dos Apóstolos. Cristo aparece para São Paulo e diz, Saulo, por que me persegues? Paulo não conhecia Jesus. Enquanto Jesus pregou, ensinou, Paulo estava na escola de Gamaliel. Então Paulo nunca tinha visto Jesus. Mas por que Jesus fala para ele, por que me persegues? Porque Jesus está vivo na sua igreja. Quem Paulo perseguia? Perseguia a igreja, os cristãos. E Jesus está ali vivo. E faz parte desse corpo todos os membros da igreja. Mas Cristo age, essa humanidade de Cristo está viva na igreja e age através dos seus instrumentos, podemos dizer assim. E os instrumentos são os sacramentos, os ministros ordenados e os seus santos, que são membros do corpo de Cristo. E uma coisa que a gente precisa falar também
é da questão da comunhão dos santos. Nós, por exemplo, podemos pedir a intercessão dos santos e isso é agradável a Deus. Por quê? Porque Deus gosta de ver essa comunhão entre os membros da sua igreja, essa ligação entre os seus filhos. Então, por exemplo, quando nós pedimos a intercessão de um santo, o santo, ele já está em Deus. E ali diante de Deus, ele intercede por nós com os seus méritos, intercede por nós com a sua vida diante de Deus. E tudo isso é Deus que permite e é Deus quem realiza a obra. Por exemplo, você pede intercessão ao santo, o santo intercede, mas quem faz e dá a graça é sempre Deus. No céu, por exemplo, existe uma hierarquia. Como que um santo é grande no céu? Quando o santo ama Deus nessa vida, entrega a sua vida, quanto maior é a entrega, quanto maior é a doação, quanto maior é o amor a Deus, mais o santo é grande diante de Deus, mais a sua intercessão, podemos dizer, é forte diante do Senhor. Agora, o que nos ensina a igreja a respeito da Virgem Santíssima, que ela está acima de todos os anjos e todos os santos. Aqui no céu nós temos a Santíssima Trindade e abaixo está Maria. Ela não é Deus. Diante de Deus ela é uma mísera criatura, mas ela está acima dos anjos e dos santos e diante dela nós não somos o nada. Por quê? Se esta hierarquia no céu, por exemplo, ela consiste em quem mais amou a Deus, quem mais se entregou a Deus, é maior no céu, Nossa Senhora, ela está acima de todos os santos, os anjos, porque não existiu um coração humano que amou mais a Deus, que amou mais a Jesus do que a Virgem Santíssima. Aqui está uma verdade fundamental da nossa fé. O coração da Virgem se amou, se entregou plenamente a nosso Senhor. Maria esteve com Jesus do nascimento até ali na cruz. Ela é chamada de corredentora, por quê? Porque na cruz ela oferecia o seu filho, na cruz ela estava ali oferecendo também como que o seu sacrifício de entregar o seu filho. E ali Jesus sentia todo o amor que vinha desse coração puríssimo da Virgem Santíssima. Então quando nós recorremos à intercessão de Maria, nós recorremos à intercessão da Rainha de todos os santos, aquela que mais amou, aquela que mais se entregou a Deus. Então por isso nós devemos ser devotos de Maria. Por quê? Nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha. A Sagrada Escritura mesmo nos diz que a vida do homem sobre a terra é uma luta. E esta luta consiste justamente em vencermos o mal, em renunciarmos tudo aquilo que o demônio nos oferece, que o pecado, que os prazeres nos oferecem. Esta luta, para nós sermos vencedores nessa luta, nós precisamos ser fiel a nosso Senhor, renunciar ao homem velho, renunciar ao pecado, renunciar ao demônio. E Maria, ela é especialista nisso. Por quê? Pelo sim de Maria, o demônio foi derrotado. No momento em que Maria disse o seu sim, começou a grande derrota do demônio. Derrota essa que foi consumada na cruz. Na cruz o demônio, como que a cabeça dele é pisada por nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria estava ali, ao lado de Jesus. E nós precisamos da intercessão desta mulher, que é a mulher prometida lá em Gênesis, desde o primeiro livro da Sagrada Escritura. Nós precisamos deste auxílio. Maria, ela sabe o caminho e sabe como vencer o mal. Como que nós podemos ser preservados do mal e ser fiel a Jesus até o fim. Ela foi e ela pode nos ensinar, porque a devoção a Maria ela tem como que um duplo significado, ou uma dupla eficácia. Ela tem eficácia porque Maria intercede por nós, é a nossa intercessora, que vai fazer aquilo que ela fez nas bodas de Caná, que vai estar ao nosso lado, cuidando de nós, oferecendo as nossas necessidades a Deus. Mas Maria também, ela é uma escola de salvação. Por exemplo, quando nós precisamos aprender a silenciar, nós podemos olhar para Maria e aprender dela como silenciar. Quando nós sentimos assim que a nossa confiança é fraca, nós podemos olhar para Maria e aprender a confiar. Porque quem mais confiou em Deus do que a Virgem Santíssima? Ela confiou ao ponto de
entregar sua vida, de doar sua vida. Então nós temos em Maria, como nos diz São Maria Grignon de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, nós temos em Maria uma escola de salvação. Quando nós nos tornamos devotos dela, nós aprendemos com ela também o caminho para chegarmos à nossa salvação, o caminho para alcançar a salvação. Não tenhamos receio de nos entregar à Virgem Santíssima nessa vida, para que um dia nós estejamos na vida eterna com a Virgem Santíssima. São inúmeros testemunhos de fé que na hora da morte tiveram ali o auxílio da Virgem Santíssima. Pessoas que até puderam contemplar a Virgem Santíssima, porque ela como mãe roga e intercede por nós durante toda a vida, mas especialmente na hora da nossa morte. Tem uma música que diz assim: com minha mãe estarei, na glória eterna um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Essa é a missão de Maria, meus irmãos. É cuidar dos seus devotos aqui nesta vida. Gerar o Cristo, para que um dia todos nós estejamos na glória eterna, junto à Virgem Maria, junto a Deus Pai. Não tenha receio de ser um devoto de Maria. Não tenha receio, não tenha medo de recorrer à intercessão de Maria, porque esta mulher foi nos deixada pelo próprio Deus para gerar o Cristo em nós e para nos conduzir para o céu. Que Maria possa gerar o Cristo em nós e nos guardar nesta vida. Que Maria possa gerar o Cristo em nós, nos guardar nessa vida para que um dia nós possamos contemplar Deus no céu, como hoje ela contempla. E é para isso que nós estamos fazendo esse curso, para que nós possamos nos tornar um devoto verdadeiro de Maria, para que nós possamos amar Maria e por ela ser conduzido até Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que assistiu esse vídeo, compartilhe, divulgue, convide mais pessoas para junto com a gente trilhar esse caminho que é acima de tudo um caminho de amor à Virgem Santíssima. E se você quer nos ajudar concretamente nessa missão de aqui levar cursos e formação para o povo católico, você pode nos ajudar concretamente com uma doação. Todos os nossos conteúdos e cursos aqui pelas mídias sociais serão gratuitos, mas caso você queira nos ajudar a manter essa missão, que tem os seus gastos, você pode nos ajudar de duas maneiras. Você pode fazer o seu cadastro pela plataforma do Apoia-se e nos ajudar mês a mês, ou então você pode fazer um Pix em qualquer valor também para contribuir com essa nossa missão de formar católicos. Por isso nós estendemos as mãos, pedimos a sua ajuda. Mas se você não pode ajudar, fique tranquilo. O curso está aqui para que você possa se tornar um bom cristão. Mais especificamente esse curso, um cristão que conhece e ama a Virgem Santíssima. Deus abençoe e desde já meu muito obrigado a todos que vão nos ajudar e obrigado a você que participou e acompanhou essa primeira aula.